bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann, junto com Lauro Jardim, Geraldo Samor, Caio Blinder, direto de Nova York, Augusto Nunes e Carlos Graeb. Uau, que timaço, hein? Trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. E hoje é dia de folia. Lá pelos lados do Palácio do Planalto, o governo Dilma ganhou uma no Senado. A queda de braço entre Renan Calheiros e a turma de Dilma. Quem se deu bem foi a turma de Dilma, foi Luiz Edson Fachin, o indicado da presidente para ocupar uma cadeira no STF. Ele foi aprovado ontem por 52 votos contra 27 e o governo mostrou que conseguiu articular. O Senado também mostrou o temor de reprovar o nome de Fachin. Vai que o nome de um desses senadores cai em algum processo lá no STF. E vai que Fachin descobre quem votou contra, hein? Pois bem, o que a gente viu ontem foi o Congresso Nacional subserviente, o Senado subserviente, mesmo com Renan no meio do caminho. Poderia ser tudo, poderia ser nada, mas agora a gente tem aí um STF um pouquinho mais aliado ao governo do PT. Carlos Graeb e Augusto Nunes comentam. O Toffoli e o Lewandowski, precisa entender para onde é que o Fachin vai pender. Como jurista, eu acho ele mais próximo do Barroso, que é esse tipo de raciocínio criativo em cima do direito. Como pessoa política, ele está mais próximo do Lewandowski e do Toffoli. Então a gente tem aí dois grupinhos com quem ele pode se aliar, jogar junto, né? Ali. Em casos políticos, talvez ele penda para esse lado aqui dos claramente aliados ao governo, os que fazem serviço para o governo, falando claramente. E em teses jurídicas mais elaboradas, tal, como ele tem um pouco mais de estofo do que o Toffoli, por exemplo, como jurista, talvez ele faça uma dupla com o Barroso para tentar inventar uma nova cultura jurídica para o Brasil. Certíssimo. Eu tenho medo disso aí, porque eu convivi, quando eu trabalhei na Zero Hora no Rio Grande do Sul, conheci juízes que formavam um grupo, não me recordo agora exatamente o nome, mas que defendiam... Direito achado na rua. Por aí, é esse o nome. Era esse o nome. Esse o nome. Defendiam a liberdade, que fosse concedida a liberdade ao juiz para julgar independentemente do que dizia a lei. Não, peraí. Tem tais e tais circunstâncias pesam mais do que a letra da lei. E num dos artigos escritos pelo Fachin, ele menciona um negócio que parece muito perigoso. Assim. Ele não diz Estado democrático de direito como todos nós. Ele diz Estado social democrático de direito. Nossa, é de Isso arrepiar, aí hein? é inconstitucional. Essa palavra social vale para tudo. Vale para tudo. Quer dizer, você pega num exemplo assim, brando, o sujeito que comete aquele crime, rouba uma ninharia ali, né? Então aí o juiz, isso aí não é crime, etc, etc. Daí você vai até o MST. Ocupar uma grande propriedade produtiva é normal. Né? E é isso que se passa na cabeça do Barroso e dele, Fachin. Então essa turma do Rio Grande do Sul, que eu achava que não iria a lugar nenhum, está no Supremo, representado. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Logo depois da vitória do advogado Luiz Fachin na votação de ontem, havia duas preocupações nos bastidores. Uma vinha do PMDB e outra vinha do governo. A preocupação do PMDB era não caracterizar o resultado como uma derrota do presidente do Senado, Renan Calheiros. E a preocupação por parte dos petistas, uma turma que tem o ministro Mercadante à frente, era justamente o contrário. Mas a verdade é cristalina. A presidente Dilma venceu a parada de ontem e o Renan perdeu. Ela empenhou-se pelo Fachin, que era o candidato dela, evidentemente, e o Renan trabalhou intensamente contra. É simples assim. No meio dessa guerra particular, deve-se prestar atenção noutro vencedor, que foi o vice-presidente Michel Temer. Na semana passada, a maior parte do ajuste fiscal que foi à votação foi aprovada. Ontem, além do Fachin,
ser confirmado pelo Senado. Embora ali, é verdade, o Temer tenha atuado de forma muito discreta, o governo ainda aprovou 2 medidas provisórias, uma que eleva a alíquota de 2 tributos e outra que aumenta em 50 bilhões de reais o repasse de verbas do Tesouro ao BNDES. De novo, tem o dedo do Temer trabalhando na Câmara, trabalhando no Parlamento. Essa folga já está dando para o governo tempo para pensar até numa agenda positiva. Por exemplo, o lançamento, agora no início de junho, do Plano Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Plano de Safra. Joyce, é justo reconhecer que o governo conseguiu uma melhora no quadro de sua estabilidade. O país saiu de uma situação calamitosa para uma situação péssima. Ou seja, melhorou, mas ainda estamos muito mal. Obrigada, Lauro. E ontem a oposição resolveu voltar de férias. O programa do PSDB veio com um tom muito mais ácido e muito mais elevado do que o tom tradicional aí dos últimos meses. Fernando Henrique Cardoso foi em rede nacional fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores e citou o ex-presidente Lula. Usou palavras como roubo, roubalheira, como punir aqueles que cometeram corrupção. É um tom muito mais elevado do que aquele que a gente está acostumado a ver na boca dos tucanos e mesmo na boca do ex-presidente da República. Ele chamou diretamente Lula para a briga. Veja um trechinho. A primeira coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. A raiz da crise atual foi plantada bem antes da eleição do atual presidente. Os enganos e desvios começaram já no governo Lula. O que a realidade está mostrando é que nunca antes nesse país se errou tanto, nem se roubou tanto em nome de uma causa. Mas dessa vez o desarranjo foi longe demais. A crise já atinge o bolso e a alma das pessoas. Não só a Petrobras foi roubada, o país foi iludido com sonhos de grandeza, enquanto a roubalheira corria solta. O que já se sabe sobre o Petrolão é grave o suficiente para que a sociedade condene todos aqueles que promoveram tamanho escândalo, tamanha vergonha. É a oposição que resolveu voltar das férias, mas só depois da aprovação do nome de Luiz Edson Fachin lá no Senado. E de política, a gente fala de economia, é hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala, Samor, conta tudo sobre esta parceria entre Brasil e China. É negócio da China para quem, hein? Bom dia. Bom dia, Joyce. O governo comemorou ontem grandes números do investimento chinês no país. Foram anunciados 53 bilhões de dólares em trocas comerciais entre os dois países, um fundo de investimentos de 50 bilhões de dólares para infraestrutura. Esse fundo é entre a Caixa e o Banco Industrial e Comercial da China, e um outro fundo de investimentos de 30 bilhões de dólares. Todo mundo que acompanha o desenrolar desses grandes acordos sabe que o total que acaba sendo investido é uma fração dos números anunciados. No final das contas, esses grandes números servem mais para ilustrar a boa vontade que existe na relação bilateral. E isso foi conseguido ontem. Do lado da China, Joyce, não há surpresa nenhuma no investimento tão grande. A China já fez o mesmo na Índia, na Austrália, na África do Sul, na Grécia. Parece que toda semana tem um artigo na imprensa internacional falando de como a China quer aumentar a sua influência no mundo. Aliás, essas narrativas vêm com tons variados de xenofobia. A gente também tem que lembrar que os americanos e os alemães, por exemplo, já fizeram grandes investimentos no Brasil há muito tempo. E, nesse sentido, a China só está recuperando o tempo perdido agora que ela tem reservas cambiais maiores que os Estados Unidos. O que é realmente questionável nos anúncios de ontem, Joyce, é por que a gente tem que estar comemorando o grande investimento de um país no Brasil. Por que é que o Brasil não está atraindo mais investimento de outros países? Por que o Brasil se colocou numa posição de ter que comemorar como vitória política uma série de investimentos que fazem parte da rotina econômica de toda grande economia? A resposta é que a gente continua com um marco regulatório que desestimula o investimento. O governo passou os últimos anos fazendo populismo tarifário e muitas grandes empresas adiaram indefinidamente investimentos aqui, tanto as de fora quanto as daqui mesmo, né? Nesse governo Dilma II, o Joaquim Levy está tentando reverter isso.
e o governo vai anunciar no mês que vem o novo pacote de concessões. É esse pacote, Joyce, são essas novas regras para se investir na infraestrutura aqui, que a gente deve comemorar se e quando elas saírem. Não há nada mais atrasado que uma economia fechada em pleno século XXI, não tem nada mais ineficiente para a economia do que um cenário em que o empresário não se sinta disposto a tomar risco, e não há nada mais ilusório do que acreditar que as tarifas podem ser do preço que o Estado quiser, sem que isso tenha consequências mais tarde. Obrigada, Samor. E a hora do destaque internacional, Caio Blinder, que traz todas as semanas as informações direto de Nova York. E a gente vai falar, Caio, sobre o governo iraquiano e os americanos que sofrem mais humilhações com a vitória do Estado Islâmico. Como é que se pode reverter o avanço do terror islâmico, hein, Caio? Bom dia. Bom dia, Joyce. Vai ser muito difícil. O grande drama é o seguinte: os americanos não querem se envolver novamente em uma guerra em larga escala, com o envio de tropas, como aconteceu na guerra em 2003, com a invasão na época do governo Bush. O sonho do Obama é esquecer aquela região, o Iraque, a Síria, mas ele não consegue. Ele gosta de apregoar que ele retirou os soldados americanos da região. Mas depois que ele retirou os soldados na região, isso criou um vácuo. E nós temos essa situação de caos, com grande parte da Síria e do Iraque sob controle de terroristas, como o Estado Islâmico, outros grupos terroristas. E no caso do Iraque, o problema é que é um governo de maioria xiita e ele só se mantém no poder com a ajuda de milícias xiitas, algumas apoiadas diretamente pelo Irã. O Irã sempre foi o grande beneficiado por essa grande confusão gerada pela invasão do Iraque em 2003. O problema agora é o seguinte: os americanos simplesmente bombardeiam os aéreos. Isso não basta para você derrotar o Estado Islâmico. As tropas iraquianas treinadas pelos americanos se revelam realmente incompetentes ou mesmo covardes, que elas fogem quando a luta pega fogo. Então, a única maneira do governo iraquiano derrotar o Estado Islâmico é dando, digamos, uma carta branca, um sinal verde para essas milícias xiitas combaterem os terroristas sunitas do Estado Islâmico, que agora ocuparam a cidade de Ramadi, capital de Anbar, a maior província do Iraque. Essa cidade fica a 100 quilômetros de Bagdá. Bem, quando você dá carta branca para as milícias xiitas combaterem o terror sunita, o que você faz, você acelera o conflito sectário no Iraque. Você não consegue apoio da população sunita contra o próprio Estado Islâmico. Eles temem tanto o Estado Islâmico como as milícias xiitas, ou seja, você cria essa espiral sectária de mais violência e a longo prazo você tem que questionar realmente se o Iraque é viável. Na verdade, o Iraque e a Síria não são países viáveis. Eles foram criações artificiais depois da Primeira Guerra Mundial, com o esfacelamento do Império Otomano, e nós estamos vendo agora realmente um processo de partilha, de partição da Síria e do Iraque entre várias facções étnicas e seitas religiosas sunitas, xiitas e os curdos no norte do Iraque. Ou seja, a invasão americana foi um desastre e a maneira com a qual o governo americano, sob Obama, agora lida com o problema é igualmente um desastre. Então, os americanos estão perdendo e a perspectiva de uma situação estável na região realmente não existe a curto prazo. Caio, o Iraque, então, promete ser assunto quente na próxima eleição americana, não? Sim, é um assunto quente, realmente, e você mostra como os candidatos estão tropeçando nessa questão. Tivemos a semana passada o vexame do Jeb Bush, irmão do presidente Bush, né, que liderou a intervenção no Iraque em 2003. Ele tem um problema, ele quer apoiar o irmão, mas sabe que essa guerra foi um fiasco, né? A maioria dos americanos acha que foi um erro a invasão do Iraque. Sabe? E ao mesmo tempo ele não quer se distanciar do irmão. Então ele deu 4 respostas até acertar uma, quando o Jeb Bush finalmente disse não, a invasão do Iraque foi um erro. Já a Hillary Clinton, que apoiou a invasão do Iraque quando aconteceu, né, ela era senadora democrata em 2002, 2003, agora diz também que é contra, ela refez a sua postura da ocasião. E, ao mesmo tempo, ela quer se mostrar mais dura que Obama, porque Obama realmente tem uma política que é desastrosa na região. E ela tem que, ou seja, se distanciar do Obama, mas, ao mesmo tempo, ela não pode repudiar a base do Partido Democrata, que é contra uma intervenção na região. Ou seja, está todo mundo sob fogo cruzado, fogo amigo, inimigo, entre os
os pré-candidatos republicanos a divisões, alguns são mais intervencionistas, mais falcões, como Marco Rubio, senador da Flórida, outros como Rand Paul, tem uma posição antiga do Partido Republicano, que é isolacionista, não se meter demais nos conflitos internos, ou seja, nenhum partido americano hoje tem uma posição monolítica sobre esses conflitos, ou seja, há caos lá na frente de batalha, no Iraque e na Síria, e há caos na frente doméstica americana, porque os candidatos estão divergindo entre eles sobre isso e os partidos têm uma postura realmente incoerente, caótica sobre a situação. A situação é caótica e você não tem nenhum líder americano hoje em dia com uma posição realmente clara sobre o que fazer. Os americanos estão um pouco se importando com a guerra em si do Iraque. O que eles temem é terrorismo. Então eles querem que seja combatido o terrorismo do Estado Islâmico, eles têm medo da ameaça, que haja atentados. Mas em si, a ideia de mandar tropas, isso está realmente fora do universo da opinião pública americana, que não tem apetite esse tipo de aventura militar depois do que aconteceu em 2013. Obrigada, Caio. Tá aí um giro rápido com os nossos colunistas. Hoje um timão, hein? Lauro Jardim, Geraldo Samora, Augusto Nunes, Carlos Graeb e também Caio Blinder, direto de Nova York, trazendo para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos. E você já sabe, aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para não. Então já a gente se vê às 11 da manhã. Tem 1 minuto com Augusto Nunes. A gente espera você. Tchau.